Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87. Estou tendo a honra de receber hoje, contar um pouquinho da história da Rosinete Eberhardt, né? Ela tem um nome artístico que é Rose Seiler, né? E eu tô ainda, veja só, alguns anos, 30 anos de Piraberaba, ainda tô estudando algumas pronúncias. Mas é uma pessoa muito querida, muito conhecida, principalmente na região do Rio Bonito, mas muito conhecida em toda a cidade, pelo estado, pelo talento que ela tem. A gente vai contar um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Rosi? Tudo bem. Para mim, um grande prazer receber esse menino de ouro aqui na minha sala, gente. Olha que luxo, ó. Obrigada. Obrigada por esse momento e também por poder contar um pouco da minha história, né? E aqui vamos nos ater à história artística, tá, gente? Que eu já nasci, eu acho que dentro da arte, de alguma forma, que meu pai era marceneiro, eu sempre amei as madeiras, os trabalhos que eram feitos, né? Ó, gente, esses quadros aqui são meus também, tá? Então não é só música, eu pinto também, eu escrevo poesias, tenho livro de poesia, então é um arsenal artístico. Dizem quando tá na veia, né, você não tem como fugir disso, tá? Exatamente. Ô, Rose, antes da gente falar dessa sua carreira artística brilhante, né, que inspirou tanta gente e continua inspirando, vamos falar um pouquinho da tua origem. Você contava antes para mim aqui de forma muito orgulhosa sobre a origem, sobre o pai. Fala um pouquinho da tua família. A tua família é natural de Piraberaba? Você é nascida em Piraberaba? Fala um pouquinho desse início. Certo. Eu sou nascida em Joinville, mesmo, ó, eu sempre digo nasci em Joinville que eu nasci no Hospital Dona Helena, tá? Então, mas eu cresci aqui no Rio Bonito, né? Meus pais nasceram aqui no Rio Bonito. Eu sou de quinta geração aqui no Brasil, tá? E eu até os 6 anos só falei alemão, tá, gente? E eu sempre brinco com isso, Diego, porque não era uma forçação de barra, como se fala, né? Era, porque era uma colônia de alemães, tinha algumas famílias italianas, tinha algumas famílias de pessoas afrodescendentes ou negras, né, como devemos chamar, e nesse contexto a gente cresceu, e eu lembro, olha só que interessante, eu garotinha, e nós tínhamos o Seu Laranja, um senhor negro ou preto, como hoje em dia, né, as nomenclaturas vão mudando, ele era um querido da nossa infância, e ele também falava alemão, e isso sempre era muito legal, que nos impactava, porque nós falávamos alemão, eu digo sem querer, né? A minha preocupação quando eu era garotinha de 5 anos, para entrar na escola, no primeiro ano, eu contava até 100 em alemão. Como vai ser isso em português? Será que eu vou conseguir aprender? Era o contrário, a preocupação era o contrário do que hoje. Ô, Rosi, e os irmãos? Os meus irmãos também, todos dentro desse ritmo, os dois já não estão mais nesse patamar, já tiveram que ir para o nível superior, sabe? Então, hoje em dia estou eu com a minha mãe, né, dessa nossa origem aqui, meu pai também já não está, mas todos sempre trabalhando muito e vivendo aqui nesse Rio Bonito, tá? E eu continuo aqui até hoje, né? Eu sempre pergunto pro pessoal que viveu o desenvolvimento da sua comunidade, no teu caso aqui do Rio Bonito, o que você lembra com muito carinho, que te traz uma memória afetiva do Rio Bonito? Um comércio, um lugar, alguma coisa que te remete à infância aqui no Rio Bonito? Olha, tudo aqui no Rio Bonito, gente. Eu morava mais ou menos a uns 800 metros daqui, né, onde é a casa da minha mãe hoje, e eu ia a pé até a escola. Arthur da Costa Silva, isso mesmo, eu estudei lá, tá? Então, a gente ia a pé para a escola, tá? E aqui, lembrando que aqui era a nossa antiga BR-101, né? É verdade. Então passava um caminhão de manhã, à noite. Ei, parece que eu sou Matusalém, mas não é tanto assim, tá? Sim. Mas para você ver como isso tudo cresceu. E memória afetiva. Aqui onde eu moro, por sinal, aqui no piso de baixo, a primeira parte da construção, que está toda preservada ainda, ela tem tijolos assim maciços, eram secos e molhados do seu João Eberhardt. O seu Johnny, que depois futuramente se tornou meu sogro, né? Do primeiro casamento, tá? Então, assim, sim, porque aqui a gente comprava as balinhas, depois tinha o seu Paul, Ademar Paul, ali onde hoje é o Berbeck. Então, ali também nós comprávamos as nossas balinhas picadas. Isso é memória afetiva, gente. Quando eu vejo aquelas balas picadas, né? Até hoje aquele sabor, mas antigamente tinha mais sabor. Sim. Não era tanto açúcar, tá? Mas isso tudo é muito legal, porque é isso, o Seu Laranja vendendo picolé, essas são as memórias afetivas que você guarda, né? O correr no pasto, você correr livre, né? Sem
pensar em perigos ainda como hoje em dia, tá? Muito bem. Ô, Rose, diante de tudo isso que você descreveu até agora, desde a sua infância, a rotina da família, o ambiente, nos chama atenção o despertar da Rose para esse talento, né? Para tocar piano, que não era algo comum naquela época e até acho que era difícil acesso, imagino eu. Como que desperta isso naquela menininha, esse desejo, essa vontade de tocar piano? Se eu te falar a verdade, eu não sei como começou. Eu, em algum momento, devo ter visto, em algum lugar, eu acho que era aqueles harmônios que tocavam nas igrejas luteranas. Ainda aqui na igreja, acho que ainda figura um harmônio desse. Por causa das teclas, aquilo me fascinava, tá? E quando eu fui, depois com 9 anos, eu aprendi a tocar flauta doce. Aqui na igreja também, que tinha uma moça que vinha, que era a senhora Gladys Ertzinger, que vinha do centro, nos ensinar a tocar flauta aqui. Então, com 9 anos, aprendi a tocar flauta. Com 11, a partir dos 11 anos, eu tive contatos com outras pessoas que justo tinham o piano na essência, mas eu já sabia que eu queria ser pianista. Então, já vem de antes, tá? Mas aí eu comecei a ter contato maior com música, com canto, com essa coisa gostosa que mexe com o coração. Que para mim a música é a alma, né? Precisa ter alma, senão a música perde um pouco, para mim, perde o sentido, né? Então, com 13 anos, aprendi a tocar violão popular. Toco violão também, tá? Cantar e tocar. Já dei aula para muita garotada aqui do Rio Bonito. E com 15 anos eu consegui finalmente chegar ao piano na Casa da Cultura. Eu sei que meus pais conseguiram um pouco de bolsa, não tudo. E como era difícil, porque tinha um ônibus para ir de meio-dia e outro para voltar no fim da tarde, até no terminal do centro. Aí você tinha que andar toda aquela beira-rio até a Casa da Cultura. E muitas vezes ali você se sentia um pouco ameaçado, eu lembro disso. Mas bravamente. E eu não tinha piano em casa e nem na Redondeza ainda. Então ia segundas, quartas e sextas. Das 2 às 4 ia lá. Eu tinha minhas aulas de piano, de teoria musical, de história da música, de canto coral. E depois também, sábados à tarde, eu ia das 2 às 6 estudar piano na Casa da Cultura. Me chamavam de doida. Ei, você deixa de viver para estar tocando essas coisas, né? Porque música erudita é isso, é aquelas coisas. Hoje eu toco o repertório muito variado, né? Então é diferente do que aquela época, tá? Mas foi muito rico porque isso. E eu nunca parei, porque amo o que eu faço. Olha, tá? eu quero ser testemunha disso, Rose, porque assim, ó, eu conheço já a Rose há algum tempo, né, e impressionante, toda vez que eu falo com ela, a gente sente, porque você sente quando a pessoa fala com amor, com carinho, e a gente vê que não é profissão para você, isso é uma missão, isso faz parte do teu dia a dia, mesmo. Você vive isso. Né? É diferente de alguém que tem uma profissão e daí tem um horário para chegar, um horário para sair. Não, no teu caso é uma profissão, mas você vive isso. Isso faz parte da tua rotina diária, né? Então a gente percebe realmente que você tem um amor muito grande. Só pela maneira como você fala, com o carinho que você fala, é muito nítido esse amor que você tem por essa arte. E quando que você adquire o primeiro piano? Quando que a Rose tem o primeiro piano? Quando eu tinha 17 anos, gente, meu pai comprou esse piano aqui, eles encontraram esse piano através de um amigo em Curitiba, pertencia a um padre. E esse piano aqui, ó, gente, ele foi das primeiras levas de pianos construído pela Essenfelder, ainda quando estava na Argentina. Ele foi premiado em Turim, na Itália, e também foi premiado na Argentina, tá? E tá aqui os selos, tá? Dos prêmios que ele ganhou, tá aqui, bem aqui debaixo do porta-partitura, né? E esse piano estava em maravilhoso estado, que eu toquei 35 anos nele, só com manutenções de afinação, de regulagem de teclado, mas daí há 20 anos eu tive um problema com ele e realmente ele ficou parado. Agora a gente faz 2 semanas e meia, 3 semanas que ele voltou à vida. Com certeza. Ô Rose, qual foi o seu primeiro trabalho, assim, né? Porque você contou agora que você estava estudando, que você estava treinando, e quando que começa, de fato, a Rose entrar na vida profissional, no ramo profissional? Certo. Com 13 anos, gente, eu já dava aula de flauta para garotada da Redondeza, tá? Flauta, meu primeiro instrumento. Depois, lá com 14, eu aprendendo a tocar violão, já estava ensinando violão também. Dei aula de violão para muita gente, assim, era particular, eu cobrava alguma coisa, eu nem lembro valores, né?
Meus pais tinham na época já uma fábrica de artesanato, eu pintava, passava o dia pintando nas cestas também, então, claro, ajudava em casa, aquela coisa eu não lembro a palavra exata, né? Mas aquela coisa que é o trabalho em casa, né? Tínhamos, inclusive, vaquinhas também ainda, tá? Então, tínhamos vaquinha, então tinha tudo isso, tá, gente? Isso tudo fez parte do meu desenvolvimento. Mas música, com 13 anos eu comecei a reger coral a 4 vozes e não parei mais, tá? Então, até hoje, eu tenho também o grupo Babado de Saia, que aí é um grupo a 2 vozes. E por aí vai a minha história, tá, gente? E o piano... desde sempre, né, gente? Tem muita aula de piano. Trabalhei no projeto cantando nas escolas de 2004 a 2006. Muita criança também atingida pela música através do meu trabalho. Depois eu fui professora de faculdade por 15 anos também, no Inesa, ali no Iririú, onde também eu dava aula. Uma das matérias era a metodologia de artes e eu sempre coloquei um capítulo a música no dia a dia das pessoas, porque isso... para a cognição, gente, do desenvolvimento das nossas crianças e nós como adultos, a ciência explica e também, hoje em dia, tem muito estudo comprovando que não tem nada mais absurdo de bom, tá? Do que a música para isso. Rose, você teve a oportunidade de gravar alguns trabalhos, né? Sim. Como que isso aconteceu na sua vida? Eu imagino que foi uma emoção grande, porque hoje o pessoal produz, não existe mais nada físico, né? Isso. Todo Spotify. Mas eu ainda peguei um pouco dessa época que você ia lá, comprava o CD, a gente comprava aqueles rack que tinha os porta-CD, né? Era um negócio bonito, a gente fantástico. Gostava de ver. Não tem mais esse contato físico, né? Então hoje ficou um pouco frio isso, mas eu imagino que o teu primeiro CD, teu primeiro disco, enfim, foi realmente uma grande emoção, né? É verdade, tá? E vou mostrar depois pro Diego, quando a gente descer lá, nós gravamos muito, gente, isso aconteceu e não foi nem o piano a princípio, tá? Em 2004... 2006, final de 2005, 2006, gravei o primeiro CD com Marcos Lerena, hoje meu marido, né? Eu já tinha ficado viúva na época, já antes, né? E começamos a trabalhar canto e violão, ele como exímio violonista clássico também. Fizemos muitos trabalhos, nós temos, não sei se são 17 ou 24, juntos acho que são 24 CDs gravados, tá? Olha só. Então tivemos alguns, sim, eu tive alguns pela lei de incentivo do município, vários projetos aprovados, né? Cantamos bastante em escolas, levamos muita música boa, história da música brasileira, tá? Para a escola, música universal, e o primeiro CD chama Germânia, tá? Que foi minha escolha fazer um CD de músicas alemãs. Então lá tem Brahms, tem Schubert, tem hinos, tem de tudo um pouco, Rose, tá? Todos esses CDs, né, essas músicas, esses trabalhos profissionais que você fez, na sua grande maioria eram regravações? Não, na realidade a gente chama de interpretação, eu sou intérprete cantando de músicas, assim como tocando, eu tenho algumas músicas minhas, mas a maioria a gente interpreta músicas de outros, né? Então, eu também fiz um mestrado em 2010 a 2012 em patrimônio cultural, né? E sociedade pela Univille. E ele resultou em livro, já tenho a 2ª edição do livro. Depois eu apresentei o Diego com um livro desse também, tá? E também que tem um CD que chama Eu Sou Brasil, com 30 obras também daquele período que eu encontrei no arquivo histórico, e onde eu toco muitas coisas de piano eu lá, tá? Coisas também, tem algumas canções, e a minha surpresa naquele trabalho, Diego, foi assim, tinha uma música só em português que chama Eu Sou Brasil, o resto, ou melhor, uma única em alemão que é Schön war's, mas tinha uma que deu o nome do CD, Eu Sou Brasil. Porque o resto, eu queria dizer, eles faziam músicas na língua portuguesa, porque eles eram brasileiros já de coração, mas eles ainda não tinham escolas o suficiente lá no pós-guerra para ensiná-los a falar português. O Rose, você já falou, está no 2º casamento, né? Sim. Nesse período você teve filhos? Sim, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, João Alberto e Karine. Karine é dentista, João Alberto é contador, trabalhei em empresa multinacional. Depois veio a Vitória, de presente. O Marcos não tinha filhos,
E Deus disse assim, sim, vai ser mãe mais uma vez, aos 44 do segundo tempo. Então temos a nossa Vitória, que eu tive, tá, hoje com 17 anos, linda, maravilhosa, começando uma carreira de modelo e que legal. Muito bem estruturada. Muito bem. Ô, Rose, e hoje, né? Hoje a Rose, nesse momento, profissionalmente, está fazendo o quê? Então, gente, é uma história bem interessante. Eu já fui pianista no Teatro Bolshoi também, lá no começo, de 2000 a 2003, tá? Então, tive prazer de conhecer muitas pessoas. Uma outra forma, né? Porque o piano para o balé, ele é diferente, mas eu dava aula de educação musical. E, à época, o nosso professor de piano, né, que era um russo, e mais a pessoa que era a nossa coordenadora geral, escolheram a minha aula de educação musical. Durante um ano, minha aula foi a aula modelo para as crianças do Bolshoi, minha aula de educação musical, aula modelo para a escola, tá? Então, são muitas coisas, dava aula de piano também. Depois eu fui fazer outras coisas, tá? Depois, justo, gravei muitas coisas, fizemos Sonora Brasil. Eu com o Marcos fizemos Cantando Vila Lobos, gente, tocando o Brasil inteiro. Foram 78 concertos, durante 3 meses na estrada. Fizemos várias séries no Paraná, circuitos pelo Sesc do Paraná, de Santa Catarina, cantando e apresentando a história da música brasileira, do Brasil Império ao contemporâneo, e continuo trabalhando com esse projeto porque é uma riqueza, porque é dali que veio toda a nossa estrutura da música brasileira, sabe? Porque é uma miscigenação maravilhosa o nosso país, que tem em poucos. Quando nós fizemos várias turnês internacionais também, e quando você vai lá fora, é muito interessante, daí você apresenta esses programas de música brasileira, que lá no começo de 1900 era nossa música popular. Hoje é nossa música de concerto, de sala de concerto. Tu apresenta isso na Europa, eles vêm depois assim... A gente achava que no Brasil era só samba e carnaval. E daí eles têm a grata surpresa de ver que tem muito mais, tá? Não menosprezando nenhum nem outro, mas que é muito mais, sabe? E às vezes é só vendido um lado da história, né? Sim. E a gente toca onde é chamado, tá? O meu programa de música, o que eu toco? Eu toco de tudo, música alemã, italiana, brasileira, clássicos populares universais, vamos chamar assim, porque... são músicas que eu sei que eu falo pela experiência desses 3 anos e meio fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora, né? Que é tocar nesses lugares onde o público está. E de repente a pessoa vem emocionadíssima, vem chorando muitas vezes e dizer: Rose, nossa, você melhorou minha tarde, você me fez lembrar, olha, passou uma história da minha infância inteira agora. Isso é fantástico, ó, me arrepiou, porque eu acho isso que mexe com a alma, com o coração. Às vezes já teve um momento assim que tu toca uma música e que é uma música que todos os grupos de rock tocam e o cara te pergunta assim: nossa, isso foi uma oração? Eu digo, sim, foi uma oração. E as pessoas, de repente, chorando, e a pessoa que é dona do estabelecimento não entender bem o que está acontecendo, mas a emoção toma conta quando você menos espera. Isso é muito rico. Então, dá para não amar o que faz? Não, tem que amar o que faz, né, Diego? Assim como você na política. É verdade, se a gente não gosta do que faz, a gente não vai fazer bem feito. Isso a gente só faz bem feito se a gente ama o que a gente faz. Exatamente. Ô, Rose, como que as pessoas te encontram hoje para fazer contato com você? Olha, Instagram é um dos canais, tá? Meu Instagram, o Rose, escreve assim, Rose com S, Seiler, tá? Rose Seiler. Mas fala Rose Zaila, né? Que é meu nome artístico. Certeza absoluta que a gente teria histórias aqui para contar por 2 dias sem parar, pelo menos, né? A gente tentou resumir uma história riquíssima que nós estamos tendo o prazer e a honra de contar hoje aqui. Então quero agradecer, Rose, por compartilhar um pouco da sua história conosco, mostrar para as pessoas um pouco de quem é a Rose, para quem conhece só o lado artístico, né? Conhecer um pouco mais da pessoa. Quero agradecer. Obrigado por estar nos recebendo hoje aqui. Eu agradeço. Eu posso contar uma... Fica à vontade. Ano passado tivemos o prazer de voltar à Europa. Fomos à França, eu com o Marcos, fazer vários concertos. E chegando na tal da Gare du Nord, que é a estação de trem do norte, que chama lá em Paris, tem piano, né, para você poder tocar. Eu fui lá tocar e toquei Carinhoso, toquei eu estava tocando Trem do Caipira. Vem um senhor
Você é brasileira, né? Trem do Caipira, Vila Lobos, diz ele. Eu digo, é isso mesmo. Mas muito legal que a música brasileira, de repente lá na França você encontra o brasileiro, que tem muitos, né? Sim. Mas que vem até você porque, aquela coisa do coração da música chamou, tá? Isso é muito rico, é sempre a música, viu, Que legal. É isso que eu falo, a gente poderia ficar aqui 2 dias relembrando histórias, né, Rosângela? Obrigado. Obrigada pela oportunidade, tá? Um beijo para vocês e me vejam por aí tocando. Ó, eu tô na Panificadora da Vila todas as quartas-feiras à tarde, tá, gente? Esse sábado eu vou lá para Pomerode, na Feito Cacau também, tô lá tocando. É isso daí. Gente, esse foi o quadro Conte a Sua História de hoje. Voltamos numa próxima oportunidade contando uma outra história.